A paz do Senhor, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, porque no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto muito importante. Eu vou listar nesse vídeo 6 coisas das quais fazia Davi, o homem segundo o coração de Deus. Só que com um porém. Vou listar primeiramente as 3 coisas e se você der bastante like, compartilhar com seus amigos, então já deixa o seu like, compartilha com os seus amigos e vamos embora pro vídeo. Primeiro nós precisamos entender que Saul tinha um potencial muito grande para ser um grande líder, um grande rei, um grande líder espiritual. Porém, Saul fez algumas coisas que desagradou o Senhor. E uma delas tomou o lugar de Samuel como sacerdote. Recebeu ordens para exterminar os amalequitas, porém ele não obedeceu ao Senhor. Sendo assim, Samuel, que ungiu a Saul como rei, recebeu ordens para tirar Saul do seu trono. Primeiro Samuel desceu até a casa de Jessé. Você já sabe da história toda, né? Agora vamos falar sobre Davi. Davi era um jovem comum, filho mais novo de Jessé. Pertencia à tribo de Judá. Nasceu em Belém. Seu pai era rico e respeitado na cidade, e Davi tinha irmãos. A primeira coisa que fazia Davi de um homem segundo o coração de Deus é que Davi não tinha preguiça. Em Provérbios 6, a Bíblia diz: "Vai ter com a formiga, ó preguiçoso." O Senhor não gosta de pessoas preguiçosas. Davi, ele não era preguiçoso. Nós sabemos que quando Samuel desceu até a casa de Jessé, Davi estava lá, pastoreando, estava trabalhando e todos os seus irmãos estavam dentro de casa. Será por quê, hein? A unção de Davi está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Se você quiser saber um pouquinho mais, pode ir lá dar uma lidinha. Lá em Provérbios 13:4 diz o seguinte: "O preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente são amplamente satisfeitos." Agora eu te faço uma pergunta. Se você tem preguiça de executar as coisas aqui na terra, quem dirá executar as coisas de Deus? Então, se você quer ser alguém como Davi, não seja preguiçoso. A segunda coisa que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era humilde. Mas o que é ser humilde? Ser humilde é reconhecer as suas limitações. Davi, apesar do que se tornou, ele nunca atribuía as suas vitórias a si ou para a sua força, mas sim atribuía todas as suas vitórias para o nosso Senhor Deus. Ele reconhecia a sua total dependência do Senhor. Então, ser humilde é reconhecer que precisamos um dos outros e principalmente do nosso Deus. Quando Davi foi ungido diante dos seus irmãos, a Bíblia não menciona e não foi mencionado o motivo da unção. Porém, Davi continuou sendo o mesmo menino, aquele menino simples e humilde que pastoreava ovelhas. E veja só que interessante, Davi tinha tudo para se ensoberbecer. Davi tinha tudo para poder se exaltar, não só diante de toda a sociedade, mas também diante dos seus irmãos. Mas Davi fez isso? Não, a Bíblia diz que depois de Davi ser ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Veja só que coisa linda, né? Talvez ninguém enxergava Davi porque ele era um simples pastor de ovelhas, mas o Senhor os enxergou nas campinas daquele lugar. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Se você quer saber um pouco mais sobre a unção de Davi, leia 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Depois que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, a Bíblia diz que uma certa feita Davi foi tocar harpa para Saul, para que o espírito que havia em Saul saísse de Saul, e aquele espírito atormentava a Saul. Mesmo assim, Davi continuava humilde e não se promoveu por isso, como muitos fazem. O Senhor exaltava a Davi de forma gradativa. Isso é muito interessante. O Senhor nunca vai te exaltar de um dia para o outro. Pelo contrário, o Senhor vai te exaltar de forma gradativa. E nunca se esqueça, Deus não tem a intenção de que você apareça, mas de que Ele apareça através da sua vida. E é claro que eu não deixaria de trazer um versículo para enfatizar essa verdade. Veja só o que está escrito em 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. A gente não precisa se exaltar. Deus, Ele gradativamente vai nos honrar diante daqueles que um dia nos humilharam. Ser humilde é reconhecer os seus valores, porém, os reconhecendo, não usando os seus valores para diminuir alguém. Não faça isso. Você não precisa disso para que Deus cumpra as promessas que Ele fez na sua vida. Ponto 3, pela qual Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era servo. Quando nós somos chamados, muitas das vezes se esquecemos de que fomos chamados para servir. Achou que eu ia falar que era para ser servido, né? Pois não. A Bíblia diz que quanto mais será dado, mais será cobrado. Davi era servo. Nós precisamos sempre estar prontos para servir outras pessoas. Jesus era assim. Jesus não veio para ser celebridade. Pelo contrário, veio para trabalhar para o bem de todos nós, além de entregar a sua preciosa vida com preço de sangue. Davi continuava servindo a Saul até o tempo determinado em que o Senhor determinou. Ele soube esperar, ele soube servir, ele sabia qual era o seu lugar. E olha só o que está escrito aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.